A poesia salva desse mundo cruel. Hoje eu recebo o coletivo Islã São Réu. Muito boa noite, terça-feira, 4 de setembro. Graças a Deus acabou agosto, né? O ano de agosto, meu Deus, como demorou para passar. E hoje eu tenho a honra de receber os Slam Master do Islã São Réu aqui de São Leopoldo, a RB e o Little B. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui no Sociedade em Ação. Nós que agradecemos o espaço. Muito boa noite, nós agradecemos muito o espaço. Gente, eu já vou começar perguntando para vocês o que é o Islã aí, porque pra galera que tá nos assistindo não é aquela religião, hein? Eu também tinha essa dúvida aí e a galera tá aqui para nos explicar. O que é o Islã e como é que surgiu, como é que chegou aqui no Brasil? O Islã é uma batalha de poesia falada. É uma competição de circuito mundial, onde nós do Islã São Réu somos um regional, que enviamos um representante para o estadual, que envia para o nacional, e assim consecutivamente até o Mundial de Poesia Falada. O Islã ele foi criado na década de 80, em Chicago, pelo Mark Smith, de uma forma diferente que vemos hoje, né? O Islã hoje ele acontece nas ruas em um formato de roda, onde o poeta no centro, ele declama sua poesia, e em volta tem o público, o jurado, o pessoal que acompanha na rua, tá passando e chega ali para curtir o movimento, mas no início ele era feito em teatros. O slammer, que é o competidor, ele pagava uma entrada para poder participar dessa competição, e o valor da entrada ele era revertido para o prêmio do ganhador. Então ele acontecia dentro de teatros. E em 2008, a Roberta Estrela Dalva, que é atriz, produtora, professora de teatro, ela trouxe para cá o Islã da forma que conhecemos hoje. O primeiro Islã, se eu não me engano, foi o ZAP, na cidade de São Paulo, em 2008, vindo para o Rio Grande do Sul apenas em 2017 e para ficar aqui em São Leopoldo em 2022 com o Islã São Réu. E tu que trouxe aqui para São Leopoldo? Sim, eu participava como competidor já, eu era slammer ali nos slams de Porto Alegre, mas era uma contrapartida muito grande para mim, muitas vezes, porque como o slam, o público-alvo dele é a população periférica, muitas vezes, por ser numa região mais centralizada, como Porto Alegre, por exemplo, muitas pessoas não têm o acesso. Muitas vezes eu já fui para competições tendo apenas a grana da passagem, então eu saía cedo de casa para ir até o trem, para chegar lá, para ir caminhando até o local, para depois ter que vir tarde, porque geralmente os slams começavam umas 7, 8 horas. Então tinha que pegar o último trem para chegar aqui uma meia-noite e pouca, para chegar em casa 1 da manhã. Então eu passei 4 meses intensamente como competidor e eu vi como essa era uma ferramenta muito maior, né? Que era, além de um espaço para te estar ali se expressando, era também uma ferramenta de ensino. Comecei a pesquisar mais sobre o que era o slam, sobre a história dele, e entender que, além de tudo isso, é um espaço de cura, né? Porque nessa sociedade individualista onde a gente vive, tu ter um espaço onde tu pode falar e pode ser ouvido é uma coisa muito revolucionária. E eu entendia que muitas pessoas não iam ter a mesma determinação e os mesmos privilégios que, querendo ou não, eu tinha para conseguir ir até lá, para conseguir tirar um domingo do meu mês para poder ir até Porto Alegre, participar, ter o tempo de ensaiar, ter o acesso à internet para pesquisar sobre essa cultura. Então comecei, depois de uma edição especial de um slam que teve, a Mari Marmontel, que é uma Slam Master do Slam Poetas Vivos, ela participa desse coletivo também, que é incrível. Ela falou sobre a possibilidade de nós criarmos mais slam, porque quanto mais slams em uma região, mais vagas nós temos para o campeonato nacional, né? Esse ano, 24 slams mandam 2 vagas para o nacional e a partir de 50 slams mandam 3 vagas para o nacional. Então, quando ela lançou essa frase no meio de um slam, eu comecei a idealizar, né? Pensar que realmente podia ser mais abrangente, porque querendo ou não, a cultura do slam, ela era muito monopolizada ali na cidade de Porto Alegre. Acredito que ano passado, nessa mesma época, tinha uns 15 slams ativos, hoje nós temos 24 coletivos ativos. Então, eu comecei a idealizar em setembro do ano passado, aí em outubro nós tivemos a nossa primeira edição. E desde então, não paramos mais, o coletivo só tem crescido, tem sido muito abraçado e acolhido pelo público aqui da cidade. E surgiu em São Leopoldo, então, por essa necessidade de vocês verem que tem uma galera aqui de São Léo e que às vezes fica inviável de ir até Porto para poder tá lá fazendo essas poesias. Então foi esse o motivo principal de ter um slam aqui em São Léo, isso? Um coletivo, na verdade, né?
Então, como por muito tempo eu também não conhecia esse espaço, né, de fala, de escuta, eu comecei a repensar que é uma necessidade política e social ter mais slams, ter mais coletivos, ter mais espaços onde seja abrangente falar sobre pautas que nós não conseguimos trazer no nosso dia a dia, né? Então, visto isso, hoje, quanto coletivo aqui na cidade de São Leopoldo e como Slam Master, como artista, uma das minhas metas é que tenham mais slams, não é limitado o número de slams por cidade, né? E quanto mais slams se tem, mais espaços nós criamos para que as pessoas sejam acolhidas, ouvidas, porque grande parte das doenças mentais hoje da nossa sociedade, como a depressão e a ansiedade, elas não são tratadas porque a saúde pública ela não é acessível para todo mundo por diversos fatores. Não que o slam ele vá substituir de alguma maneira, mas nós tendo espaços onde nós podemos ter essa troca de energia, é algo que agrega. Então nós precisamos construir mais desses espaços, né? E é uma necessidade da população carente que se tenha mais esses espaços. Beleza. RB, eu quero saber de ti como é que funciona essas competições aí. Porque a galera que acompanha vocês nas redes sociais sabe, mas eu tenho certeza que muita gente aqui que está nos assistindo no Sociedade em Ação não faz ideia de como é que funcionam as competições, tem que pagar alguma coisa para participar, tem que pagar alguma coisa para assistir, como é que funciona todas as competições de slam? Então, como o B explicou antes, lá na década de 80 começou, né, nos teatros e havia tendo que pagar, porém aqui não. Aqui hoje em dia as rodas de slam acontecem numa roda, em espaços abertos. O São Réu acontece aqui na Praça da Biblioteca normalmente, mas tem outros lugares que acontece dentro de bares, dentro de locais e tudo mais, e tá tudo bem, tá tudo certo, é assim. Mas não precisa pagar nada, é free para todo mundo, é só chegar, né? Seja participar olhando, seja participar competindo, né? Não precisa ter estar nisso, tipo assim, bateu a vontade de competir, tem umas poesias, é isso. E aí como é que funciona, quais são as regras para competir, né? Porque o slam tem regras também. Tem que ter no mínimo 3 poesias autorais, né? Pode citar músicas, livros e coisa no meio, mas ela tem que ser tipo 99,9% tua. Elas têm que ter no máximo 3 minutos. Passando disso, a cada 10 segundos, né? Cada 10 segundos é descontado meio ponto. Então, e são 10 segundos de limites, então tu tem 3 minutos e 10 segundos para recitar tua poesia. Nos 3 minutos e 11, tu já é descontado meio ponto. E não pode adereços cênicos, como telefone, figurino, violão, coisas. É só tua voz e é isso. E no máximo teu caderninho ali. O máximo caderno e celular, isso é permitido. Não tenho decorado, tenho ali para me ajudar o meu caderno, meu celular. Isso e não tem o som também, é só tu falando só mesmo. Só tua voz e o som da natureza e dos arredores. Tá, e nessas competições maiores ali, claro, deve ter algum prêmio, né, pro ganhador. E da onde que vem esse valor aqui, o prêmio pro ganhador? Quer falar? Posso falar? Nós somos um corre totalmente independente, né? Nosso patrocinador é nós mesmos e a nossa sorte. Então, dentro dos slams, não é uma regra ter premiação, né? A premiação já está lá, tu dividindo as tuas experiências e compartilhando essas vivências. Mas nós, quanto coletivos, em todas as edições, nós tentamos dar uma premiação porque a gente entende que é gratificante para o artista poder ter uma recompensa pela arte dele, porque também é um trabalho, também é uma manutenção. Tu tem que ensaiar, tu tem que se locomover. O sonho de todo slammer que está ali é ir passando de fase até chegar no nacional, até chegar no mundial de poesia. Mas nós entendemos também essa necessidade de uma recompensa porque o nosso coletivo ele tem 3 artistas, né? Então a gente entende que isso é realmente legal. Então nós tentamos trazer muito esse conforto e aquilo que nós gostaríamos que tivessem feito por nós. Então nesse 1 ano de Slam São Réu, nós conseguimos em todas as edições parcerias de artistas independentes aqui da cidade também. Como nós somos um coletivo que começou do nada aqui e com apoio próprio, crescendo sozinhos e com a ajuda do nosso público no início, nós buscamos dar espaços e visibilidade para outros artistas que também estão iniciando aqui. Então a gente entra em contato com
artistas, produtores, alguma marca independente, para a gente conseguir estar fazendo essa troca, né? A gente tem ali os nossos posts com os premiadores, onde nós divulgamos na nossa página em troca da premiação para o poeta. Então, geralmente, o pessoal que é colaborador com as premiações, ele já acompanha nosso movimento, ele sabe a importância daquilo ali, também é um artista que entende essa necessidade, nós conseguimos fazer essa troca, né? E muitas vezes a gente larga nas caixinhas do Insta quem quer ser, né, um apoiador. E muita gente vem. Então, muitas vezes a gente não precisa ir atrás, tipo, tu quer ser um apoiador? Muitas vezes alguém, tipo, olha, eu vendo esse copo. Acho que seria legal dar, né, de premiação. E a gente aceita tudo, né? Então é basicamente isso. É muito legal essa troca, assim, a galera querer agregar, né? Querer expor o seu trabalho, querer vender o seu copo, vender a sua roupa. Vender não, dar, né? Premiar, né? Exatamente, premiar alguém, poeta, para isso. B, eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, porque a gente vai conversando e vai tendo várias perguntas, vários questionamentos, né? As poesias de vocês têm algum nicho específico? Precisa falar sobre tal coisa, precisa falar sobre o assunto X, assunto Y. Ou não, é um assunto geral, vai lá, faz o que tu quiser, o que tocar ali que tu precisa falar. Então, a grande parte das pautas dos poetas na roda de slam são pautas públicas, né? São pautas políticas, porque o slam, ele traz muito essa interferência política existencial, né? Os assuntos que nós não conseguimos trabalhar nas nossas bolhas sociais, principalmente assuntos de cunho de resistência, né? Racismo estrutural, a homofobia, o machismo e diversas outras coisas que são invisibilizadas e nós não temos espaço na nossa sociedade, que querendo ou não, nós não aprendemos a lidar com os nossos sentimentos, né? Tem aquela coisa do homem não chora, de mulher ser emocionada demais, de não sei o que, então nós acabamos nos reprimindo, né? Então a pauta ela é muito particular de cada pessoa, né? Nós não definimos um tema. Existem alguns slams que são temáticos, né? Tinha o antigo slam chamego, tem outros slams que são derivados, mas no geral a temática é livre. Então o poeta, ele leva a sua pauta da sua existência, né? Ele é esse espaço criado para dar voz ao poeta, então ele é muito livre, né? A gente vê poesias de diversos assuntos, mas o mais abordado são pautas de resistência, né? Justamente por ser esse lugar acolhedor, esse lugar onde as pessoas estão suscetíveis a ouvir de fato, né? Porque dentro do slam nós temos uma frase que nós sempre dizemos que o silêncio é uma prece, né? A Roberta Estrela Dalva diz que o slam é um espaço democrático. Além de tu ter 3 minutos para falar, tu vai ter 1, 2 horas para estar sentado lá e ouvir, né? Então, quando o poeta está na roda, nós pedimos que se faça silêncio, né? Que se cultive essa arte de estar presente e de fato ouvir. Porque na nossa sociedade individualista, nós estamos competindo demais por esse espaço de falar, mas ninguém está disposto a ouvir. A gente fala sobre oratória, mas ninguém sabe o que é escutatória. Ninguém sabe o que é a arte de ouvir presente. Então, como nós cultivamos isso dentro de um slam, é muito sobrevivência de cada poeta. Vai ser a desigualdade social que ele está passando, vai ser os desafetos, vai ser sobre amor também, né? Apesar de nós não recebermos muitas poesias de amor, mas geralmente é voltado muito para isso mesmo, esse grito existencial, né? Para esse público que muitas vezes é invisibilizado, que vive à margem da sociedade. E tu falou muito em sociedade aí, e a minha pergunta agora tu já quase que respondeu a importância do slam para a sociedade, porque vocês falam de temas tão importantes e que às vezes a galera que está ali, que passou, viu que vocês estão fazendo ali o slam, às vezes está sofrendo com alguma coisa e escuta vocês falando de aquilo, senta ali para escutar e às vezes terminou, vocês já tiveram alguma experiência assim de alguma... um telespectador ali de vocês mesmo, eu acho que esse é o termo que vocês usam, eu passei por aqui, escutei vocês e eu estava sofrendo de tal situação e vocês parece que abriram ali os caminhos. Eu acho que essa é a importância do slam para a sociedade, né? Com certeza. A forma de se expressar, ajudar a se expressar é muito, muito importante. E já aconteceu milhares de vezes nunca fui num slam e... Sério, tocaram num assunto que eu precisava falar, que eu tô sofrendo, que eu tô vivendo. Isso é muito legal, assim, porque ninguém tá nesse mundo para evoluir sozinho, né? Todo mundo evolui junto. E ninguém, querendo ou não, por mais que todos tenham os seus problemas, querendo ou não, muitos problemas são parecidos.
Então, o meu problema pode ser o mesmo problema que o B, e o B não tá conseguindo expressar o problema dele, e eu tô ali, tipo assim, sabe? E já aconteceu uma vez comigo, num slam, da menina tá recitando e falar sobre a mãe dela, e aquilo vinha em mim, assim, de uma forma absurda. E eu, no meio do slam, começar a escrever uma poesia e olhar pro B e falar assim, eu preciso ser a primeira a recitar. Porque eu precisava falar, eu precisava botar pra fora. E só veio. Tipo assim, improvisação atrás de improvisação. Fiquei 5 minutos improvisando. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, sabe? E aí, quando acabou, todo mundo vê assim, Rafa, eu precisava, sabe? Eu precisava isso. Isso foi muito legal. E é isso, sabe? A importância do expressar ajuda muito a ajudar a outras pessoas, porque muitas pessoas que eu conheço hoje em dia falam, Rafa, tô escrevendo, tô botando pra fora, porque ajuda muito, me ajudou muito e alivia muito a cabeça. E ouvir também nos deixa muito mais disposto a esse processo de Com nos certeza. conhecermos, né? Porque nós não somos ensinados a lidar com os nossos sentimentos. A gente remedia, a gente vai atrás de vícios para suprir tudo isso, para nós não vivermos o momento presente, seja em trabalho, seja em amores, seja em coisas lícitas ou ilícitas, sendo claro na realidade periférica. Então, tu estar ali disposto a ouvir, que nem a Rafa disse, muitas vezes o problema das pessoas são muito parecidos, mas por nós não termos um diálogo aberto entre sociedade sobre os nossos sentimentos mesmo, nós acabamos guardando isso e a gente sabe, existem estudos que comprovam que quanto mais tu guarda sentimentos, mais doente tu vai ficando, tanto a nível mental e físico. E tu vê uma pessoa ali falando sobre o que tu quer falar e por mais que seja uma coisa extremamente diferente, um poeta que eu nunca vi na vida, sobre um assunto que eu nunca imaginei, ele vai estar lá falando sobre aquilo, se tu tá lá, de alguma forma vai te bater, pela tua perspectiva, porque o poeta está mostrando a vivência e a perspectiva dele, mas tu vai ouvir sobre a tua, tu não vai ouvir 100% do que ele quis dizer, como ele quis dizer, tu vai analisar sobre a tua experiência de vida, sobre a tua visão, sobre a tua realidade, então tu sempre aprende alguma coisa nova, né? O slam é uma ferramenta de ensino além de uma competição. E o slam, eu acho que tem vários rolês, mas eu acho que um dos principais é quebrar o tabu, né? Com certeza, com certeza. Pra gente encerrar esse bloco, eu sei que dia 6 de agosto teve a final municipal, né, Rafa? Conta pra gente como é que foi aí e quem é que se classificou pra ir pro estadual? Dia 6 aconteceu a final regional, né? Aconteceu ali no Teatro Municipal. E como é que funciona? A gente chama todos os ganhadores de todas as edições que a gente teve, que foram 10 edições, começando desde a nossa primeira, que foi outubro do ano passado, até julho desse ano. Acontece a competição com todos os ganhadores e aí o ganhador dessa competição vai nos representar no regional, né? Estadual. No estadual, isso. O Isla Conexões. Que é o Isla Conexões. Quem ganhou foi o DKG, né? Só que quem vai representar o Isla São Réu vai ser a Poeta Desperta, que acabou ficando em segundo lugar, porque o Poeta DKG já tinha uma vaga na final representando o Isla Entreverbo, né? Ali de Canoas. E aí é isso. Gente, o assunto tá muito bom, a gente tá aqui, o editor tá mandando a gente terminar o primeiro bloco, porque a gente precisa passar aí o nosso patrocinador, mas a gente volta daqui a pouquinho com um outro nicho do Isla São Réu e eu vou receber mais 2 pessoas aqui na bancada, a gente já volta. O SEMAI é muito mais do que você vê. O trabalho está por toda a cidade para levar água potável à sua casa. Possui estações de tratamento de esgoto, reservatórios, estação de tratamento de água e centrais de atendimento ao usuário, além de laboratórios que funcionam diariamente, casas de bomba de água e muito mais. Uma estrutura completa para entregar o melhor para você. SEMAI, Patrimônio de São Leopoldo. Voltamos com a nossa Sociedade em Ação e vocês estavam aí acompanhando, né? O SEMAI, nosso patrocinador master aqui da Sociedade em Ação. Quero mandar um abraço pro nosso diretor Jason, pra galera que trabalha incansavelmente para fazer e cuidar da nossa água. O SEMAI que é um patrimônio da cidade há 50 anos. Um abraço para todo mundo lá do SEMAI, que é parceiro da Vale e do Sociedade em Ação. E, gente, voltamos com uma bancada renovada. É a magia da televisão.
Estou aqui agora com o Insano e com a Júlia que é da Secretaria de Direitos Humanos, o Insano que também faz parte do coletivo. Muito obrigado por estar aqui e uma boa noite. Boa noite, tudo bem? Como tu disse, eu sou Insano, eu sou Slammer Master do Isla São Raul também, sou designer gráfico da parte do design do Slam, sou MC também, sou rapper, faço rap e mais outras coisas que a gente pode abranger aí, tá ligado? Massa. Júlia, muito boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite e a parceria dos guris sempre. Como tu falaste, né, eu sou a Júlia Langner e nós iniciamos essa parceria quando o Conselho Municipal das Juventudes tomou posse no ano passado e nós entramos em contato com um grupo do Isla São Réu, que era um grupo que estava iniciando aqui no município, né, a sua trajetória, e eles foram para fazer aquela parte mais artística, cultural. E ali a gente percebeu que a gurizada curtiu muito e nós começamos a intensificar essa parceria, levando para as escolas também nessa vibe artístico-cultural, e depois a gente percebeu que isso foi tomando uma outra pegada, que para além disso a gurizada foi chamando, foi entrando em contato e a gente foi ampliando, trazendo essa perspectiva de expressão, de levar a poesia com uma outra perspectiva, com um olhar mais jovem, assim, né? Então, foi assim que surgiu a parceria do Islam com a Secretaria de Direitos Humanos. Foi na posse do conselho do ano passado e vocês estavam lá. Eu lembro que o B, que estava aqui no bloco anterior, estava lá. Então, eu também estava participando, eu faço parte ainda do conselho. E eu queria saber, Júlia, como é que foi assim a aceitação da secretaria para trazer essa galera, né? Porque o Slam Educacional é um baita projeto que vocês têm e eu queria que também tu explicasse pra gente, junto com o Insano, como é que funciona esse projeto, né? Além do Slam São Réu, tem o Slam Educacional, que é um nicho do Slam São Réu junto com a Secretaria de Direitos Humanos. Então, dentro da Secretaria de Direitos Humanos, nós temos o Departamento de Juventudes, que é o espaço no qual eu coordeno, que tenta constituir política pública para a juventude. E quando a gente pensa em juventude, a gente sempre tenta usar o plural, que é pensando nos juventudes, porque a gente não tem um único perfil de jovem dentro do município, nem dentro do estado, nem dentro do Brasil. Então, pensando a nível municipal, a gente tenta atingir diferentes públicos de juventudes, né? E a gente percebeu que através da poesia falada, nós conseguiríamos fazer com que aquele jovem que muitas vezes não tem uma oportunidade de se expressar, que tem outras questões emocionais guardadinhas lá dentro, conseguissem ver o Slam como uma forma de dizer, não, olha, eu estou aqui, eu tenho voz, eu tenho vez e eu vou ser ouvido. Então, a gente percebeu isso a partir do próprio interesse da gurizada. Por exemplo, nós tivemos a nossa primeira parceria em escolas, né? Em uma escola estadual aqui do município, onde nós fomos no turno da noite. E aí, depois, eles nos chamaram para ir no turno do dia, em outra atividade, e assim aos poucos as escolas foram entrando em contato conosco e nós fomos ampliando esse repertório e aprimorando esse projeto. Insano, vocês, principalmente vocês Slammers, esse projeto é muito o que vocês não tiveram na época de escola de vocês, né? Porque conversando antes com vocês usam muito o termo poeta marginal. E isso, muitas vezes, a galera que tá lá na escola, que às vezes os colegas nem sabem que tem o caderninho de poesia, que é um poeta mesmo. Então, como é que é para vocês que viveram isso dentro da escola, hoje tá? Eu acho que eu tava até conversando com o Bia antes, vocês têm a noção da grandiosidade desse projeto, porque vocês estão dentro das escolas, dando voz para aquela galera que às vezes é o que está no canto da sala, o que fica sozinho no intervalo. Então, como é que é para vocês, assim, ter noção dessa grandiosidade do Slam Educacional? Para nós, é uma coisa muito ampla, assim, né? Porque quando a gente leva o Slam para uma escola, a gente leva
não explicando muito o que é a competição. A gente explica, claro, mas não é o nosso foco, porque a competição ela já está ali, né? O nosso foco como agitador cultural, primeiramente vale ressaltar que a gente é agitadores culturais e não produtores, porque a cultura já existe muito antes da gente, então a gente agita a cultura que já está viva muito antes de nós, né? A gente mantém ela em movimento. E quando a gente leva para lá, a gente leva com um conceito de explicar o valor de se expressar. E juntamente disso, levantar a bandeira da marginalidade. Porque o que é marginalidade, né, cara? O que é ser marginalizado? Marginalizado, tu pode ser se tu botar um piercing, tu tem uma tatuagem na cabeça, aí tu já vira marginal. As pessoas, elas veem esse termo marginal como bandidagem, bandido, só que marginal, na verdade, é o antônimo de centralidade, aí está à margem do sistema. E a gente que nasce pelas vilas, pela periferia, a gente é marginalizado o tempo inteiro, que é esquecido, excluído, tem o centro, mas as periferias são longe do centro, porque a sociedade não quer que veja a pobreza ou o estilo diferente e acaba sendo jovens excluídos. E o que a gente quer estar lá é mostrar para esses jovens que eles devem ser ouvidos, eles são ouvidos, a vida deles são importante, o estilo de música deles é arte também, o funk, o rap também é arte, é uma arte que deve ser ouvida, escutada. A poesia falada, ela traz essa coisa vinda desses estilos musicais também, porque ela tá junto, ela tá conjunta, ela vem dessa parada. Eu, por exemplo, comecei muito mais no rap do que na poesia. Hoje eu sou slammer, eu comecei no Slam São Real como slammer, como competidor, a partir da segunda edição que eu viro Slammer Master. Então eu venho numa competição de poesia falada, entro para uma organização, e essa organização me mostra o valor de chegar numa escola e mostrar para essas crianças que ser ouvido é importante, mas que ouvir ainda é muito melhor. Quando eu te ouço, eu aprendo contigo. Então, quando eu te ouço, eu também escuto o teu lado marginal, que é pouco escutado, que também é excluído, tá ligado? Que também tá à margem. Cara, é incrível esse projeto, né? E, Júlia, qual é o retorno que vocês tiveram lá na Secretaria de Direitos Humanos desse projeto que eu volto a ser repetitivo e falar assim, a grandiosidade, e esse é o intuito de Sociedade em Ação, é mostrar para a galera que está nos assistindo esses projetos que acontecem, que às vezes a galera que mora aqui no centro, que mora em bairros nobres da cidade, não tem nem noção do que está acontecendo aqui. Então, qual foi o retorno que vocês tiveram lá na Secretaria de Direitos Humanos sobre esse baita projeto que é o Islã Educacional? Então, quando a gente pensou assim em oficializar isso, né, através de um projeto mesmo, depois dessas experiências iniciais que nós tivemos, a gente foi, posso dizer, que a gente foi muito acolhido, porque em todos os momentos a Secretaria tentou dar o suporte necessário para que o projeto acontecesse. E é por isso que o departamento continuou em parceria com o Islã, porque houve esse retorno de ambas as partes, né? E nós pensamos, assim, enquanto departamento, enquanto secretaria, na importância do projeto, porque o nosso objetivo é atingir os jovens e melhorar a vida dos jovens dentro do que a gente pode. E então, é uma tarefa nossa esse encaminhamento das políticas públicas. E nós visualizamos o Islã escolar, o Islã Educa, que é como a gente costuma chamar, como uma política pública que nasceu da vontade dos estudantes do município e foi se ampliando. Então, houve esse engajamento depois da construção desse projeto de fato, né? Então, para nós é uma honra ter essa parceria com um grupo tão importante dentro do município, que nasceu de forma autônoma e que tem toda essa trajetória de luta mesmo, de resistência dentro de São Léo, né? E eles também, a gente é muito grato também pela confiança que eles tiveram em nós, para que nós pudéssemos, de fato, dar continuidade a esse processo. E insano. Eu quero saber agora o retorno de vocês, porque deve ter tido muita gente que estava ali na escola, quietinho, com seu caderninho de poesia, e que nunca teve a oportunidade de alguém ter chegado lá e falado assim, vamos falar sobre essa poesia. Vocês têm muita gente que hoje participa dos slams de vocês que saíram desse projeto? Cara, então é uma construção muito, muito louca isso, né? Porque acho que fazer arte no Brasil é difícil, né? Fazer arte marginalizada é muito pior. Então, quando a gente vai na escola, recarrega, porque a gente recebe todos os feedbacks, e não aquele feedback... é legal o feedback da rede social, beleza, mas o feedback da vida real, pra mim, é o que vale, sabe? O KLJ, que é o DJ do Racionais, né? Ele fala isso, a rua é o termômetro da arte, né? Então, quando a gente está na escola, a gente recebe esse termômetro, assim, tem a poetisa Cole, a Big K. Ela é fruto
fruto do Isla Educa e ela cola nos nossos slams, né? Eu tive a oportunidade de levar ela no primeiro slam dela fora do Isla São Réu também, que foi muito da hora ver ela concentrada, ela competindo também na veia mais competitiva e não só sentimento, mas também o sentimento envolvendo. E tem outros alunos, teve casos de mandar mensagem pro B, mandar mensagem pra Rafa, mandar mensagem pra mim no direct, falar, nunca tinha sido escutado desse jeito, alguma coisa. Só que isso o mérito é da arte, tá ligado? A gente é só um instrumento, assim. Tipo, eu sou só um instrumento dessa parada. O mérito é da cultura, é da cultura do slam, da cultura da poesia marginal, mas quando a gente recebe esse feedback, aquece a gente a continuar. E dá um gás, né? Dá um gás, porque que nem teve um caso que tava numa semana difícil e a gente foi fazer uma intervenção e uma aluna mostrou um bloco de notas dela para mim e pro B e estava lotado de poesia e ela nunca tinha mostrado. Então a gente acabou deixando um livro para ela, assim, porque a gente sabe a importância de mostrar, assim, quando a gente é adolescente, olha o que eu fiz, e a gente fala, nossa, da hora, assim. É importante o incentivo. Incentivar a cultura na cabeça do jovem é o que faz a gente gerar mais livros e menos arma, tá ligado? É o que a gente faz a gente sair de um nicho de vão lá, sejam qualquer coisa, e vão lá, sejam o que vocês quiserem ser. E como é que a galera que está nos assistindo faz para acompanhar o Slam São Réu e saber quais são os próximos passos do coletivo? Então, a gente tem nossa rede social, né, o nosso perfil no Instagram, que é @IslaSãoRéu, SLAM São Réu, tá ligado? E daí só seguir nós lá a gente tá sempre postando os nossos eventos, os nossos próximos passos, também vídeos de poesia, né, dos poetas, das poetisas que se frequentam, e sempre tentando trazer não só também a poesia falada, também tentando englobar o resto da cultura da cidade juntos, para que a gente possa coletivamente crescer, né? Show de bola. E Júlia, para encerrar, eu sei que não é o assunto do Slam São Réu, mas eu sei também que tá aí chegando a Conferência das Juventudes, né? Então eu quero que tu deixe teu convite aí pra galera dessa conferência que é importantíssima, que vem muito ao encontro do Slam, né? Porque é lá que nós vamos discutir as políticas públicas para as juventudes. Então a galera que às vezes é aquele militante de rede social, né? Que fala, poderia ter isso, poderia ter aquilo, e não faz nada, vai lá na Conferência das Juventudes, porque este é o espaço que o poder público dá para ti, que está aí nos assistindo, construir coletivamente junto uma cidade melhor, né? Convida a galera lá, Júlia. Exatamente. E a gente enfatiza muito a importância da conferência porque é o maior fórum de participação social jovem, que é um evento, uma atividade pensada de jovem, para ouvir o jovem e as suas demandas e, de fato, encaminhá-las, tanto a nível municipal, estadual, como também a nível federal, né? Então, a conferência ela vai acontecer no dia 28 de setembro, agora no finalzinho do mês, a partir das 8 horas na Unicinos. Então é uma atividade que vai acontecer durante o dia inteiro. Nós estaremos com lanche, alimentação, né, garantido para a gurizada poder participar e dialogar de fato. Mas antes a esse processo nós estamos realizando as pré-conferências nas regiões, porque para nós é imprescindível sensibilizar o jovem do bairro, do território, lá da vila, a importância dele levar as suas demandas que são fundamentais para nós, para a conferência. Então, a gente está realizando nas 5 regiões, também vamos ter conferências livres, que é no turno da noite, para aquela gurizada que trabalha durante o dia, que não tem possibilidade de liberação, para estar organizando a conferência no dia 28 de setembro. Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer demais você estar aqui. Júlia, a casa aqui é de vocês, da secretaria. Deixo meu abraço para a secretária Nadir. E, pessoal do Slam, muito obrigado. Eu tenho certeza que é a primeira entrevista de muitas que a gente vai ter ainda. E, antes de encerrar, eu quero deixar já meu abraço para a galera que está nos assistindo. Terça-feira que vem tem mais às 19h30 aqui na Vale TV. Eu saio agora, eu e a Júlia, e vem o Little B e a RB para fazer uma poesia para nós, porque a gente falou, mas agora a gente quer na prática, que a gente quer que vocês façam uma poesia pro Sociedade em Ação. Gente, um beijo para vocês, muito obrigado, a gente volta na próxima terça, e agora fiquem com o Isano, com o Little B e com a RB, fazendo a poesia do Slam São Réu. A poesia salva desse mundo cruel, Slam São Réu! A distimia persistia.
agonia, causando arritmia, o peito ardendo em agonia, enquanto o brilho no olhar sumia, buscava na poesia anestesia. Falta empatia, as gerações adoecendo, ainda que tentando, morrendo por dentro. A cada 3 minutos, alguém atenta contra a própria vida. A cada 40, morre alguém sem esperança, desistindo por não ver saída. E eu falo, mas ninguém me escuta. Só que quando eu apelar pro fim, ainda vão dizer: mas ele nem pediu ajuda, hipócrita sem conduta. Em setembro fazem stories dizendo: eu apoio a sua luta, mas no resto do ano, se alguém te pede ajuda, faz a linha, bicha, muda. Muda o teu ponto de vista, a depressão só é notada quando a tragédia é verificada. A artista é encontrada morta. E ainda vão pôr a culpa nas drogas, que não foram porta de entrada, mas sim saída de emergência para toda a negligência quando a sua dor foi calada. Ah, para! Teu problema nem é nada. Tem gente morrendo de fome e tu me vem com essa palhaçada. Isso é falta de uma louça bem lavada. Invalidam a dor alheia como se fosse na sua pele alergia emocional, o transtorno mental e o olhar fixo sob o teto e já acordar pensando no final. Eu durmo cansado, acordo exausto. A vida tem cobrado demais de quem só deseja entrar num sono profundo e não ser mais acordado, mas mesmo cansado de tentar, o carrossel nunca para de girar. Então sigo tentando alentar, uns demônios afastar e a dor afagar em meio a lágrimas salgadas, que por último têm sido as minhas únicas aliadas quando eu penso em mimar. Mas não fiquem chocados com essa frase, enquanto eu falava, a vida de pelo menos 5 pessoas foi cessada. O suicida não deseja sua morte, deseja apenas matar a sua dor. Então, como bom alienado ao fracasso que eu sou, escreverei mais alguns poemas com clamor. Tudo. Eu vou pro baile. É isso.